Queridos, amados irmãos, nós acabamos de celebrar a ceia do Senhor e eu tenho certeza que a mensagem que vamos pregar hoje à noite, ela está intimamente ligada também com a mensagem da ceia do Senhor. Quero chamar a sua atenção para o tema que nós vamos abordar: o que nós somos em Cristo, ok? O que nós somos em Cristo Jesus. E de antemão eu quero mostrar para os meus amados irmãos a importância de nós lermos as cartas escritas pelos apóstolos. Olha, eu sou crente desde 89, certo? Faça as contas aí que você vai perceber que eu tenho mais de 30 anos. Desde o primeiro momento em que eu aceitei Jesus, eu me lembro até hoje que eu sou apaixonado pelas cartas, claro, por toda a Bíblia. A Bíblia me fascina. Eu consigo vibrar, chorar, dar brado de vitória no meu quarto quando estou orando, lendo a Bíblia. Até hoje, irmão, eu choro, eu me arrepio quando eu leio a Bíblia, irmãos. Eu sou muito feliz com isso. Eu tremo quando eu leio algumas passagens, quando estou orando. Mas olha, se tem uma coisa que para mim é um deleite, é eu ler as cartas dos apóstolos. Vamos dizer que agora, por exemplo, chegar em casa, se eu fosse para ler a carta de Paulo aos Filipenses, para mim era algo assim prazeroso. Entendeu? Amanhã eu só não vou ler Filipenses, só não vou ler Gálatas, porque eu tenho 1000 coisas para ler, inclusive preparar os estudos da escola bíblica, a mensagem, etc. Mas olha, e tantos outros livros que a gente tem que ler também, ficar lendo, né? Porque a gente tem que crescer e como é bom estudar e ler livros interessantes. Então, eu quero chamar a sua atenção para essa carta. A carta de Paulo aos Efésios. Eu sei que eu estou sendo gravado. Meu irmão, minha irmã, querido pastor, colega, bispo, apóstolo, obreiro, olha, eu quero chamar a sua atenção para a carta de Paulo aos Efésios, porque ela é uma carta tão profunda, irmãos. Ela é tão profunda com relação à nossa vida, a nossa fé, quem nós somos em Cristo. Ela discorre muito sobre a nossa identidade com Cristo, a nossa vida com Cristo. E eu quero chamar a sua atenção, né, já que estou sendo gravado, para você ser um profundo conhecedor das cartas. Eu estou escrevendo sobre elas, eu estou fazendo anotações sobre elas, e é fascinante quando você estuda as cartas de uma forma profunda, irmãos. Entendeu? Eu quero que você leia para perceber. E olha, eu vou antecipar aqui e vou dizer: essa não será a primeira mensagem sobre Efésios. Eu vou ter que trazer pelo menos mais 2 ou 3 mensagens ainda em Efésios. É uma carta linda demais, tá bom? E por falar nisso, se inscreva no canal, compartilhe com alguém, dê o seu like para que o YouTube entenda que essa mensagem foi importante para você e vai ser importante para outras pessoas. Quando você dá o like ou comenta, isso ajuda muito que a mensagem vá para uma outra pessoa, não é? E compartilhe, tá bom? Deus abençoe. Eu agradeço muito você se inscrever no nosso canal, tá bom? Então vamos lá. O tema é esse aí: o que nós somos em Cristo. Aleluia. E nós vamos fazer a leitura do capítulo 1, do verso 1 ao 14. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Olha como ele chama os irmãos que vivem em Éfeso: aos santos que vivem. Então eram santos vivos. Diga comigo: santos vivos. Diga: vivos. Muito bem, aos que vivem em Éfeso.
e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros da parte de Deus e nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, observe, nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Versículo 5 agora, bora ler juntos. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito ou o conselho de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Versículo 9: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Vocês querem que eu abra um parêntese? No versículo 10, dá a ideia de quem é Jesus. Em Jesus, encontramos o propósito de Deus de convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra. E quando termina, tem gente que diz que Jesus não é Deus. Somente as seitas, irmãos, somente as seitas negam a deidade de Jesus. Olha, uma seita que diz que Jesus é anjo, que Jesus é um ser evoluído, que Jesus não é Deus, que ele está abaixo de Deus, não entendeu ainda, irmãos, as Escrituras. Você consegue entender o que eu estou falando? Está aqui. É por isso que é profundo as cartas, elas são lindas demais. Eu sou louco para estudar todas as cartas escritas, né? Até a de Filemão, que é bem pequena, né? Olha o versículo 11 agora. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, diga comigo, herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho de sua graça, ou de sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Observe a expressão em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. Que Deus nos abençoe. Amém? Nós como cristãos, viu? Escutem isso aqui. Nós possuímos uma tríade, 3 palavras. Em Cristo, por Cristo e para Cristo. Quando você lê essa carta, você vê isso nitidamente. Nós somos em Cristo. O cristão é uma pessoa que ela está em Cristo, ela é para Cristo e ela é por Cristo. Olha que coisa linda. Não vai dar para eu destrinchar sobre isso agora. O nosso tema é o que nós somos em Cristo. Então, eu quero chamar a sua atenção. Você já parou para pensar quem você é em Cristo?
E eu aproveito para fazer uma propaganda do filme Mais que Vencedor, da mesma equipe que fez Desafiando o Gigante, Quarto de Guerra, Prova de Fogo. Eu quero lhe pedir, você que está me assistindo pelo canal, vocês que estão aqui na igreja, eu peço encarecidamente que você tire uma hora da sua vida, inclusive aproveite o feriado, para assistir, dá um jeito, consiga assistir o filme Mais que Vencedor. Eu aposto como você vai agradecer por esse conselho, e você vai dizer: pastor, foi de Deus isso que você pediu. Assista o filme Mais que Vencedor, tá bom? Pode assistir, porque é tremendo. Você vai chorar, você vai se emocionar, você vai glorificar a Deus, você vai entender, inclusive vai ajudar no seu entendimento a carta aos Efésios, tá bom? Então eu quero mostrar para vocês duas categorias do que nós somos em Cristo. Número 1, olha aí, ó. Nós somos santos e fiéis. Essa posição, essa situação está estampada como um pano florido, uma bandeira que se move de um lado para o outro. Está bem aí no versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis, olha aí, em Cristo. Eu não falei das 3 palavras, da tríade? Em, para e por Cristo. Está aí, a primeira. Em Cristo. Irmãos, a primeira coisa que nós somos é isso aí, ó. Somos santos e fiéis. A santificação, nós nos tornamos santos, não é porque nós não temos falhas, porque nós somos perfeitos. Sabe por que eu me torno santo? Está aí a explicação. Eu me tornei santo porque eu me arrependi dos meus pecados, certo? Falamos agora da ceia. Eu me arrependi. Não vá pensar que uma pessoa se torna santa se ela não se arrepende, porque tem que ter arrependimento verdadeiro, sincero, para que haja o perdão dos pecados. Se eu sou perdoado, então não tem mais culpa. Essa palavra pode ser entendida como justificação. A palavra justificação é uma palavra jurídica, que é a mesma usada nos tribunais, quando um juiz declara uma pessoa inocente ou inocentada. Vocês estão entendendo? A pessoa é considerada inocente. O perdão aqui dá a ideia de justificação. A palavra justificação, você encontra ela demais no livro de Romanos, na carta aos Romanos. Demais, demais. Justificação. Então nunca esqueça isso. E olha, pessoal, você pode não estar entendendo nada, né? Pastor, o senhor está falando aí, eu não estou entendendo. Mas eu quero dizer que eu tenho aquela convicção que eu prego para pessoas inteligentes. Assista essa mensagem mais de uma vez. Compartilhe, mande, analise em casa. Sabe como foi que eu me apaixonei pela Bíblia, irmãos? O texto que o pastor, saudosa memória, pastor Walter Corte Silva, em Caxias do Maranhão, em 89, foi meu pastor até 92, quando eu viajei para o seminário para estudar, fazer o meu curso de teologia, bacharel em teologia em Teresina. Então, quando eu ouvi o pastor Walter pregar, eu dizia: que texto lindo. Quando eu chegava em casa, eu ia ler de novo, e eu ficava, porque eu já tinha ouvido a explicação daquele texto. Aí era que eu aprendia mais. Eu aprendia mais. Eu li o mesmo texto. Eu estudava os textos que era pregado na igreja, e eu estudava em casa. Na escola bíblica, eu estudava em casa de novo. Pá, pá. E eu ficava. Por isso, eu comecei a crescer
no conhecimento. Então, a santificação aí é automática. Porque Paulo está dizendo, olha, aos santos que vivem em Éfeso. Não é santo morto não, irmãos, é santo vivo. Paulo chamou de santo, o apóstolo Paulo, aos santos que vivem em Éfeso. A palavra santo quer dizer separado do mundo. Ei, não é qualquer pessoa que crê em Cristo que pode ser chamada de santo. Nem qualquer pessoa que foi batizada, nem qualquer pessoa que frequenta a igreja, mas a pessoa que vive separada do mundo, que deixa o pecado do mundo. Porque a santificação aí é automática, eu me torno automaticamente. E a outra palavra, minha posição. Vocês viram algumas vezes aqui que ele nos abençoou nas regiões celestiais, vocês perceberam? Olha, irmãos, nós quando nos convertemos, inclusive tem uma mensagem no canal, está no canal, uma mensagem que fala dessa santificação pela posição. Então isso é muito importante, entenda o que é a conversão. A mensagem, o título é esse: entenda o que é a conversão e como ela acontece. Pode ver lá no canal, tá bom? Então, automaticamente, eu aceito Jesus, eu me torno um santo e fiel, porque eu vou obedecer. E ele me dá uma posição, meu amigo, eu estou em Cristo. No momento em que alguém aceita Jesus, acontece algo muito poderoso, irmãos. Ele passa a ficar em Cristo. Você pode bater no peito e dizer assim: eu estou em Cristo. E em Cristo você é um santo. Você pode ter falhas, mas você é um santo em Cristo Jesus. Porque nós estamos em Cristo. Eu era um pecador perdido, agora eu estou em Cristo. Agora Ele me chama de santo. Mas aí, olha aí a segunda parte, o processo da santificação. Existe uma outra santificação, que é essa que vai depender do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo e o meu esforço, que é quando eu deixo de beber, que é quando eu deixo o maldito cigarro, quando eu deixo a mentira, quando a pessoa tem que deixar a prostituição, o roubo, o vício do jogo, quando as pessoas têm que deixar a violência, a idolatria, a imoralidade, os vícios, e ela tem que se esforçar. Esse negócio de dizer que é cristão e de qualquer jeito dá certo, tira o cavalo da chuva. Tire o seu cavalo da chuva, porque não dá certo. Ser crente desmantelado, de qualquer jeito, um pé na igreja e outro no mundo, mentindo, dizendo que é crente, envergonhando o evangelho, precisa se converter. Porque o crente, ele se esforça, o crente, ele é zeloso, ele é chamado de santo, não é por acaso. O crente não mente, não engana, paga bem os seus compromissos, não é velhaco, não é enganador, não é mentiroso, é um bom marido, é um bom pai, é um bom filho, é um bom patrão, é um bom empregado, é bom aluno, bom professor, bom vizinho. Olha, eu defendo tanto a igreja, pessoal. A igreja para mim é o melhor lugar do mundo, onde tem as melhores pessoas do mundo, é na igreja. Para mim a igreja não é o céu, porque não é o céu mesmo. Mas eu sempre defendo a igreja. E eu lhe digo, olha, se um dia um crente te decepcionou, se um dia alguém que disse que é cristão te decepcionou, não vá por ele. Porque eu me encantei com a igreja.
Eu, Isaías Torres, quando eu aceitei Jesus, eu vi que na igreja é um lugar de gente especial. É um lugar abençoado por Deus, onde nós temos pessoas que realmente nos ajudam em tudo que você imaginar. A igreja é uma bênção de Deus. A igreja é um lugar de gente especial. E eu sei, como pastor que eu fui ordenado a pastor no ano de 95. No dia 30 de setembro de 95. Eu sou pastor, fiz agora 28 anos de pastor. Eu já vi coisa. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, você que me assiste, a igreja é um lugar de gente tão linda, gente tão especial. A igreja é um lugar de ouro. A igreja é um lugar que tem pessoas sinceras, honestas, pessoas que vivem a fé em Cristo Jesus. Nunca vá por um que decepcionou você, porque a igreja é santa. A igreja de Jesus é linda, é maravilhosa. Agora a segunda. A mensagem hoje ela não é tão longa, né? Número 2. Somos abençoados com toda sorte de bênção. Está bem aí no versículo 3. Está bem aí no 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestes em Cristo. Está bem aí a palavra de novo, em Cristo. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos quais são essas bênçãos. Aí, letra A. A primeira grande bênção que nós temos aí, queridos, é que nós somos escolhidos ou eleitos para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Ele nos escolheu ou nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. A palavra santo, ou melhor, irrepreensível, dá a ideia de alguém que não merece ser repreendido. Isso é irrepreensível. Por isso que o cristão, ele não vai passar pelo juízo final. Você entendeu agora o mistério? Aquele julgamento do trono branco lá de Apocalipse, não é para nós, querido. A Bíblia diz que Cristo vai voltar e levar o seu povo eleito. Os escolhidos de Deus serão os que serão arrebatados. Olha que coisa linda, irmão. O julgamento é feito aí, Por isso que a Bíblia diz que 2 estarão deitados numa cama, 2 estarão trabalhando no campo, e um será levado e o outro será deixado. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que nós somos irrepreensíveis. Uma pessoa irrepreensível, ela não tem que ter medo do julgamento. O julgamento lá é para os ímpios. Entendeu? Lá vai ser só a separação geral. Ovelhas do lado direito e os bodes à sua esquerda. Aqueles que não foram achados escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Está lá em Apocalipse. Ok? Então, vocês sabem. Por isso que nós somos, eleitos. Eleitos. Você sabe o que é uma pessoa eleita? É uma pessoa que recebe um mandato, irmãos. Recebe uma autorização, recebe um direito. Eleito, escolhido. Lá em Mateus você vê assim os anjos, né? Jesus dizendo: e Jesus enviará os seus anjos, os quais irão recolher os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Dos 4 cantos da terra. Os escolhidos, eleitos. Está aí o texto. Está aqui. Santos irrepreensíveis. Letra B.
Somos predestinados e filhos adotados. E para quê? Para o seu louvor. Aí a palavra para. Eu não falei? Em Cristo, para Cristo. Olha aí, ó. Para o seu louvor. Nós somos para Cristo. Existe um movimento de jovens chamado Mocidade para Cristo. Já ouviram falar? Então, pessoal, isso é incrível. Olha aí, ó. Nós somos predestinados, filhos adotados. Eu acho triste, irmãos, quando uma pessoa diz que ela é filha de Deus e ela não entende esse mistério aí. Nós somos filhos adotados. Filho de Deus é Jesus. Mas Ele nos adotou em Cristo Jesus. Olha que coisa. Eu me torno filho de Deus. Não é quando eu estou nascendo de minha mãe. Quando eu venho ao mundo como ser humano. É quando eu me converto. É quando eu entrego a minha vida a Cristo. Aí sim eu me torno um filho adotado. Precisa ler o versículo 5 e 6? Nós não lemos o 4, não foi? Mas o 4 diz assim, ó, voltando para a letra A. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Tá certo? Agora eu vou ler o 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Irmãos, essa predestinação aqui, sabe o que é? É a ideia do projeto de Deus em Cristo. Ele nos coloca nessa posição e diz assim, ó, você será meu filho. Você será meu filho. Eu estou determinando que você será meu filho. A ideia aqui é uma determinação de Deus. Sabe o que é determinação? Conhece a palavra determinação? Quem é que pode determinar uma coisa? Quem tem poder, quem tem autoridade, não é verdade? Eu determino. Deus é poderoso, não é? Ele diz, eu determino, Isaías será meu filho. Pedro, João, Júnior, Maria, Luzia, você será minha filha. Eu adoto você como minha filha. Então nós somos filhos adotados para o louvor de Deus. Quando uma pessoa se afasta dos caminhos de Deus, quando uma pessoa não congrega, quando uma pessoa não quer saber da igreja, quando ela não se envolve em nada da igreja, quando ela não contribui para nada, ela não está sendo para o louvor de Deus. Você está entendendo, irmão? É por isso que a gente tem que dedicar a nossa vida para Jesus. Porque aí sim eu estou sendo para o louvor dele, para o louvor da sua glória. É por isso que o crente não pode ficar acomodado. É por isso que o crente não pode ficar parado. Ele tem que fazer algo para Deus. Porque tudo que a gente faz é para o louvor de Deus. Vamos, estou terminando, a mensagem é curta, né? Olha aí, ó. Somos, em letra C, somos redimidos ou resgatados e perdoados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Irmãos, a palavra resgate, você pode olhar no dicionário, você pode procurar no Google. Me diga, Google, qual é o significado da palavra resgate ou redenção. A palavra redenção aparece muito em Romanos também. A palavra redenção, perdoados pelo sangue, redimidos e resgatados, dá a ideia que houve um pagamento de um resgate, irmãos. Está no dicionário, você pode ver. Alguém pagou um preço muito grande para nos resgatar. Aqui tem uma outra referência, que é Colossenses 1. Em Colossenses 1,13 fala que Ele nos resgatou da maldição, Ele nos libertou. Todo mundo está acompanhando a guerra, não está? E vocês estão vendo a questão do resgate dos reféns?
O resgate, irmãos, é uma coisa muito profunda. É ir no território do inimigo, ou pagando um preço. No caso, existe troca de prisioneiros. Um país ou um exército dá os prisioneiros que tem e tira os outros, ou então vai lá e resgata na força, na bala, no ímpeto da guerra, e tira os reféns, resgatando e trazendo. É uma cena. Pois sabe o que foi que Jesus fez? Ele foi no mundo das trevas, do império de Satanás, e tirou. Aí você pode aguardar no que está no capítulo 2. Mas vamos estudar o capítulo 2, nós estamos no 1. Aí você vai ver o que está no capítulo 2 de Efésios. É tremendo, irmãos. Então, olha aí, nós somos redimidos e resgatados. E segundo o que? A riqueza, irmãos. É a riqueza de Deus, a sua graça. Porque essa riqueza aí, irmão, é do perdão, é da graça. O camarada matou, bebeu, fez tanta coisa errada. Olha a lista dele, de pecado. Olha a ficha dele. Dá voltas e voltas no quarteirão. Mas quando ele encontra Jesus, Jesus limpa, irmãos, a ficha criminal dele todinha. Mas pode encontrar um adolescente como eu, que tinha 14 anos de idade quando eu aceitei Jesus, não é? Eu nunca fui a uma festa, irmãos. Eu nunca bebi. Eu fui fiel a Deus. Eu era um jovem de bom comportamento, irmãos. Nunca cometi um crime. Nunca dei trabalho à minha mãe. Procurei me manter puro na área moral. Irmãos, mas eu sei que eu precisava de Jesus Cristo. Porque eu sei que eu era um pecador, que precisava, e se morresse naquela situação, eu não iria para o céu. Mesmo que você seja um jovem que nunca pecou assim, que nunca saiu para o mundão, que nunca se prostituiu, que nunca matou, que nunca foi preso, que nunca usou droga, mesmo assim você precisa de Jesus. Todos precisam, porque todos são pecadores. Olha, eu vou dizer uma coisa com muita autoridade: só teve um homem que pisou nessa terra que não pecou, foi Jesus Cristo, irmãos. Com muita autoridade eu digo para você que está me assistindo: não existe ninguém que pisou nessa terra que não tenha cometido pecado, a não ser Jesus Cristo. Ele se manteve puro. Porque tem uma falsa ideia de que alguém não pecou, que alguém não teve pecado. Isso é história para boi dormir. Não é a verdade. Todos são pecadores, todos precisam de Jesus. Ah, fulano não teve pecado. Ah, fulano... Quem foi que disse isso? Não é bíblico. A Bíblia deixa claro que todos pecaram e se separaram de Deus. Entendeu, irmãos? Letra D, somos iluminados. Nessa pregação que eu falo que é conversão, que está no canal, eu falo dessa iluminação, do processo da iluminação. Irmãos, olha, quando a gente se converte, acontece algo aqui dentro, acontece algo dentro, vem uma iluminação tremenda, para a gente entender algumas coisas. Não é por acaso. Não sou eu que fico, olha, Antônio, é você que tem que se converter. Antônio, você precisa. Não, é o Espírito Santo, irmãos, também que faz essa obra. Eu falo, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. É Ele que explica, ou melhor, é Ele que ilumina, para a pessoa entender também. Porque tem que ter a obra do Espírito Santo, né? Então nós somos iluminados. Está aí no verso 9, olha aí, O verso 9 diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade. A palavra mistério aqui quer dizer algo que estava escondido ou oculto e foi revelado. Aí, o mistério aqui, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Que mistério é esse?
Jesus, Salvador do mundo. Olhe para a cruz, aqui está o mistério. Jesus dando a sua vida por nós na cruz do Calvário. Vamos encerrar? Vamos encerrar? Letra D, não, letra E e F, olha aí, ó. Somos sua herança, sua propriedade na terra. Para quê? Para o seu louvor novamente. Irmãos, que coisa linda. Somos a sua herança, a sua propriedade. Eu vou dizer com todas as letras: a igreja é a menina dos olhos de Deus. A igreja é algo precioso demais. A igreja é algo que Deus ama tanto, que Jesus ama tanto. E ela está na terra. A igreja está na terra. Mas a Bíblia deixa claro que há um projeto lindo de Deus. Ele vem um dia, ele vem e arrebata essa igreja e leva como noiva para o céu. Olha que coisa profunda, irmãos. Nós somos a propriedade, versículo 11 diz: nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Irmãos, como isso é profundo. Nós somos propriedades. E todos nós sabemos o que é uma propriedade, não sabe? A propriedade da ideia de algo valioso, de um bem que você tem. Propriedade, uma propriedade pode ser um bem imóvel ou imóvel, né? Se você tem um carro, você pode dizer: eu sou o proprietário, isso aqui é uma propriedade minha, não é assim? Está no meu nome, etc. E você pode dizer: esse terreno, essa casa está no meu nome, ela é minha. E você tem um direito garantido sobre aquilo ali, pois Jesus tem um direito sobre nós somos a herança. E você sabe que as coisas na justiça trabalham com segurança, não é? Olha aí, olha a letra F. O que é a letra F, irmãos? A letra F é mostrando que nós fomos selados com o Espírito Santo. Olha aí, e o que é o selo? Veja comigo, capítulo 1, versículo 13. Em quem também nós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste também selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor. Está aí a palavra penhor. Quando você vai, meus irmãos, a um determinado banco, você pode penhorar uma joia, não é verdade? Um bem, você pode penhorar. Na nossa lei brasileira, você pode penhorar um bem e ele fica como garantia, não é? Ele fica como garantia de pagamento, que você vai pagar, não é assim? Pois, irmãos, o Espírito Santo é o penhor, por isso que ele mora dentro de nós, ele nos selou, aí tudo isso aí são as bênçãos que ele nos deu, porque tudo isso aqui é fato. Você pensa que o Isaías é mais uma pessoa normal? Não, ei, o cristão não é uma pessoa normal mais. Ele é anormal, só que não é no sentido pejorativo. O cristão é uma pessoa anormal. Ele não é mais só humano, ele é espiritual. Ele tem algo dentro dele. Olha aqui, irmãos, nós fomos selados com o Espírito Santo. Ele está em nós. Olha o que diz Romanos. Olha o que diz Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 9. O que diz aí, Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Quem não tem o Espírito de Cristo é uma prova que não é de Deus. Quem não tem o Espírito Santo de Cristo, quem não tem o Espírito Santo na vida dele, ele não é uma prova que não é de Deus. E como é que eu provo, pastor Isaías, que eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida? É o fruto do Espírito, é a mudança de vida, é a minha nova vida em Cristo. Olha o versículo 10. Se porém Cristo está em vocês, em vós ou em nós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que o ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Precisa mais ser mais claro do que isso? Habita em vós. Habita em vós. Então, por isso que nós somos seguros. De letra A até F são quantas? 6, não é? Então são 6 bênçãos. São 6 bênçãos. Aí, eu sei que o tempo já esgotou, eu não quero cansar mais vocês. Vocês me prometem, por tudo que é sagrado, que vocês vão ler a oração de Paulo pela igreja? Leiam. Leiam em casa, tá bom? É como se você estivesse terminando a mensagem lá na sua casa. Vocês vão ver a oração de Paulo pela igreja. Ele pede que Deus dê sabedoria, mais revelação, conhecimento, para que os irmãos pudessem entender o chamado divino e entender que a igreja é o corpo de Cristo e ele é o cabeça dela. Olha que coisa maravilhosa. Se inscreva no canal, mande para muita gente essa mensagem, tá bom? E veja a mensagem sobre conversão e como ela acontece. Vamos ficar em pé. Jones, só um minuto, vamos orar. Pai bendito e santo, a igreja pode ficar em pé. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer pela bênção da nossa salvação em Cristo Jesus. Nós oramos, ó Deus, agora, felizes pela nossa salvação em Cristo, pelo que nós somos em Cristo Jesus. Senhor, abençoe cada um que está ouvindo essa mensagem, Senhor, e que a tua igreja possa crescer e se fortalecer, que cada dia vidas mais possam se agregar. Toque no coração deste jovem, desta moça, desse rapaz, desse homem, ó Deus, que ouviu, assistiu essa mensagem, e que ele possa entregar a sua vida ao Senhor e ser uma nova criatura em Cristo Jesus, e receber todas estas bênçãos que foram relatadas nesta noite. Nós oramos por tua igreja hoje e sempre, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia, Jesus. Amém. Uma boa semana para você, tá?